Pesquisa acadêmica. Para muita gente, essa palavra já soa meio complicada, talvez até um pouco chata. Mas e se na verdade ela for uma aventura super criativa? Hoje a gente vai desmistificar esse universo e descobrir como a curiosidade vira conhecimento. Vamos lá? Sabe, é muito comum as pessoas começarem os cursos de metodologia com o pé atrás, com uma profunda desconfiança. Fica aquela impressão de que pesquisa ou é coisa para gênio ou é só um monte de procedimento rígido, engessado. Mas será que é só isso mesmo? A verdade é que é muito mais que isso. A pesquisa é quase um jogo, um convite para a gente desenvolver um novo olhar sobre o mundo. É um exercício de curiosidade, de criatividade, de questionamento. É menos sobre seguir regras à risca e muito mais sobre aprender a pensar de um jeito completamente novo. Bom, este aqui é o nosso roteiro. A gente começa com a aventura da pesquisa. Depois mergulha naquele debate clássico entre quali e quanti. Em seguida vamos entender a importância de sujar os sapatos no trabalho de campo, ver como os dados se conversam e, para fechar, conhecer algumas ferramentas que são indispensáveis nessa jornada. Para começar, vamos explorar uma analogia que é, no mínimo, fascinante. E se o processo de pesquisa não fosse uma tarefa, mas sim as fases de um relacionamento? Parece estranho, eu sei, mas faz todo sentido. Olha, essa analogia ajuda a humanizar o processo todo. A fase exploratória é a paquera, sabe? Aquele primeiro interesse, aquela curiosidade pelo tema. A elaboração já é o namoro, um compromisso mais sério, mais profundo. A resolução vira o casamento, né? Com os desafios e a necessidade de fidelidade ao método. E, por fim, o diagnóstico. É como uma separação, um distanciamento crítico que é super necessário para a gente conseguir analisar o que foi construído. Agora, a gente entra num dos debates mais clássicos da ciência. Pesquisa qualitativa versus quantitativa. Isso não é só sobre escolher um método, viu? É sobre entender duas filosofias, duas visões de mundo completamente diferentes sobre como a gente pode conhecer a realidade. Então, de um lado, está a quantitativa, que busca números, amostras grandes, leis gerais, e aqui o pesquisador se vê como um observador neutro. Do outro lado, a qualitativa, focada no significado, nos casos exemplares, na profundidade. E aqui, a subjetividade de quem pesquisa é reconhecida como parte do processo. São literalmente duas lentes diferentes para olhar a mesma realidade. Essa abordagem quantitativa, ela vem lá do positivismo, de pensadores como Comte e Durkheim. A ideia deles era tratar a sociedade como se trata a natureza. Um objeto a ser medido, observado de fora. O objetivo final era encontrar leis sociais, sabe? Regulares, previsíveis, tratando os fatos sociais como coisas. Só que nem todo mundo concordava com isso. Em oposição a essa visão, surge a figura de Max Weber, um dos gigantes da sociologia compreensiva. E ele basicamente disse, opa, peraí, estudar pessoas não é a mesma coisa que estudar planetas. Ele propôs um caminho totalmente diferente. A ideia central, que veio muito da influência de Dilthey, é simples, mas é poderosa. Seres humanos não são objetos. Nossas ações têm significado, têm valores, intenções. Por isso, o objetivo da ciência social não deveria ser criar leis gerais, mas sim compreender a fundo a singularidade de cada caso, de cada contexto. Bom, se a ideia é compreender em profundidade, não dá para ficar só na teoria, né? É preciso ir para onde a vida acontece, e é isso que nos leva à importância do trabalho de campo. Essa ideia de ir a campo foi uma verdadeira revolução. Antropólogos como Morgan, Boas e, principalmente, Malinowski deixaram de ser aqueles pesquisadores de poltrona que só liam relatos de outras pessoas. Eles foram, de fato, viver com os povos que estudavam. Isso inaugurou uma nova era na pesquisa. E como se faz para entender uma cultura por dentro? Malinowski criou um guia genial, com 3 perguntas que são simples, mas muito poderosas. Ele percebeu que existe uma diferença enorme entre o que as pessoas dizem que fazem, o que elas realmente fazem e o que elas pensam sobre isso tudo. A chave para compreender de verdade está na tensão entre essas 3 coisas. E para responder a essas perguntas, ele criou o método da observação participante. A ideia aqui não é só observar de longe, mas mergulhar de cabeça. É conviver por um longo tempo, aprender a língua, participar do dia a dia, para de fato tentar capturar o ponto de vista de quem está ali. Ok, agora a gente chega no ponto central. Depois de conhecer as duas grandes famílias da pesquisa, a quantitativa e a qualitativa, a grande questão que fica é, elas são inimigas? Ou será que elas podem, de alguma forma, trabalhar juntas?
Então a resposta é que essa rivalidade toda não faz o menor sentido. Na prática, os métodos são complementares. A fraqueza de um é justamente a força do outro, e juntos eles conseguem criar uma visão da realidade que é muito mais completa e poderosa do que qualquer um deles conseguiria sozinho. Vamos ver um exemplo perfeito disso na pesquisa da Miriam Goldenberg. Os dados quantitativos do censo de 1980 mostram um fato demográfico, frio. Acima dos 65 anos, a proporção de homens casados era muito maior do que a de mulheres. Tá, mas o que esse número significa na vida real? É aí que a pesquisa qualitativa entra em cena. Essa frase, dita pelas mulheres entrevistadas na pesquisa, dá vida àqueles números. Ela traduz a estatística em experiência vivida, em sentimento. O dado quantitativo mostra o quê, e o qualitativo revela como aquilo é sentido. A integração é exatamente essa. Os números do censo mostraram o cenário, a estrutura. As entrevistas revelaram a experiência humana dentro desse cenário. Sem os dados, a queixa "falta homem no mercado" poderia ser só uma percepção isolada. Com os dados, ela se torna a voz de uma realidade social concreta. Para a gente finalizar, vamos falar de algo bem prático. Porque para fazer essa jornada toda, seja ela quantitativa, qualitativa ou as duas juntas, é preciso muita organização e, claro, as ferramentas certas. Uma ferramenta clássica, mas super poderosa, é o fichamento, que organiza a leitura. A ficha bibliográfica, por exemplo, mapeia os grandes temas de um livro. A de conteúdo força a gente a resumir com as próprias palavras, o que garante a compreensão. E a de citações? Essa é um tesouro. Guarda aqueles trechos exatos que vão enriquecer qualquer texto. E além dos fechamentos, outras ferramentas são cruciais. Fazer resumos ajuda a internalizar de verdade o que foi lido. O diário de bordo é o melhor amigo no trabalho de campo, registrando não só fatos, mas impressões, ideias. E claro, hoje em dia temos um arsenal de ferramentas digitais que otimizam todo o processo. No fim das contas, a pesquisa é essa mistura. Ela exige a criatividade para fazer boas perguntas, para enxergar o que ninguém viu, exige a disciplina para seguir um método com rigor e exige a sabedoria de escolher e usar as ferramentas certas para organizar essa grande aventura do conhecimento. E, para terminar, fica aqui uma provocação. Um pesquisador experiente é alguém que consegue transformar o banal em algo fecundo. Então vale o exercício de olhar para o dia a dia. Que hábito, que frase repetida, que situação que parece tão comum poderia, com um olhar científico e curioso, se transformar numa grande pergunta de pesquisa?